Eu acredito, o Alexandre Simões, que criou uma expectativa em cima do torcedor pelo que apresentou lá, e o torcedor criou a expectativa de que o Atlético pudesse vencer fácil. Mas esse mesmo Emelec deu uma canseira no Palmeiras jogando na fase de grupos em São Paulo, né? Olha, o Romano, bom dia. Eu acredito até, porque foram jogos com características diferentes, né? Lá, o Emelec tinha a obrigação de buscar o resultado. Estava jogando em casa, precisava tentar construir uma vantagem para trazer para o Mineirão. Acabou não conseguindo, muito pelo contrário. Os primeiros 35 minutos de jogo foram de total domínio do Atlético. Na segunda etapa, no final da primeira etapa e a metade da segunda, até pouco depois da expulsão do Alan, né, o Emelec teve algumas oportunidades, mas na reta final do jogo, mesmo com um jogador a menos, quando o time equatoriano se lançou em busca do segundo gol, a gente viu o Galo criar oportunidades e o Hulk perdeu um gol feito e desperdiçou uma penalidade que foi defendida pelo goleiro. Aqui no Mineirão, a postura do Emelec foi totalmente diferente. A diferença técnica entre os dois times é muito evidente, mas o Atlético não jogou com um atleta de lado de campo. Não tinha nenhum. Não tinha nenhum. O Turco fez a opção pelo Caleb, eu escalaria o Sacha desde o início, mas de toda forma ele tentou fazer com o que ele tinha. A única coisa que me preocupa, Romano, e o Turco pediu isso a algumas... Não lembro se foi no último jogo contra o Juventude ou no penúltimo. Ele disse, me julguem pelo final do trabalho, não pela... Ok, o resultado final é, sem dúvida nenhuma, o mais importante, principalmente para o torcedor. A gente já viu muito time ser campeão aos trancos e barrancos e no final da conta virou todo mundo herói. Só que o que me preocupa é que o jogo do Emelec não foi uma exceção. Nenhum grande time vai jogar todas bem. Isso não acontece. Mas está ficando raro a gente ver uma grande atuação do Atlético. Mesmo assim, a gente viu contra o Flamengo, né? Principalmente o primeiro jogo do Brasileirão, que ganhou por 2-0. Mas você pegar grandes atuações do Atlético, e a gente já passou a metade do ano, sabe? É isso que me preocupa. A qualidade técnica, ela é desproporcional. O Atlético, com muitos desfalques ontem, chegou no segundo tempo, botou um craque como o Zarate em campo. Botou um jogador como o Sacha, que talvez fosse o centroavante de grande parte dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, ou até da própria Libertadores, entendeu? Então eu ainda tenho dúvida até onde vai o trabalho do Turco. A gente não pode desprezar, mas a gente não pode desprezar também que o Atlético tem vencido muito na qualidade, e não vamos nem falar do Hulk, que é o craque do futebol brasileiro. Eu estou fazendo uma matéria muito legal no itatiaia.com.br, já está no ar. O cara os números dele são impressionantes, mas é uma dúvida que eu carrego, sabe? Até onde vai a qualidade do grupo e realmente o trabalho do time. Mas de toda forma, o Atlético entra muito forte nas quartas de final, porque o sofrimento em mata-mata faz o grupo crescer e muito mais reforçado, porque os caras que estão chegando são todos jogadores de alto nível. Sem dúvida nenhuma. Além do Atlético, Corinthians e Atlético Paranaense também estão classificados para as quartas de final da Libertadores. Em Assunção, Libertad e Atlético Paranaense empataram por 1-1. A vaga ficou com o Furacão porque ele venceu o primeiro jogo por 2-1. O Atlético Paranaense vai enfrentar agora quem avançar de Fortaleza e Estudiantes, que se enfrentam amanhã às 9h30 na Argentina. O jogo de ida foi 1-1. E na Bombonera, Boca Juniors e Corinthians repetiram o placar do jogo de ida e ficaram no 0-0. Nos pênaltis deu Corinthians 6-5. O Corinthians espera o vencedor de Flamengo e Tolima. Aliás, a Libertadores pode virar uma Copa do Brasil, hein? A Libertadores pode virar uma Copa do Brasil, tamanha a superioridade dos times brasileiros. Tô falando besteira, hein, Edu Panzi? Não, sem dúvida, Romano. Agora, só voltando um pouco no que disse o Simões, eu acho que está havendo algo que nós estamos caminhando para um comentário em relação ao Atlético que eu julgo ser um pouco até injusto. Porque quando o Atlético perde os jogos, a culpa é do técnico. É marretado em cima do treinador. E quando o Atlético ganha os jogos, é porque tem qualidade técnica, é o jogador diferenciado. Eu tenho observado muito isso. Os jogos que o Atlético ganha e faz uma apresentação um pouco melhor, tem o Hulk, a qualidade do Vargas,
o Alan joga muito. Quando o Atlético perde, não tem conjunto, tem que rever. Eu acho que a gente está caminhando muito para isso. Eu já consegui ver evolução no Atlético, já consegui ver evolução defensiva. Ontem foi mais um jogo em que o Atlético passou em branco, não sofreu gols. A gente precisa pegar também o que tem de bom nesse time. Ano passado, por exemplo, o Atlético do Cuca passou pelo Boca e a justificativa era, mas também passou do pior Boca de todos os tempos. Então sempre tem um senão, sempre tem um porém. Só que a gente esquece que é uma competição, é a Libertadores, que todo mundo joga para ganhar. Mas só vale quando vence ou River ou Boca ou os times brasileiros. Qualquer outro adversário que tenha pela frente virou obrigação de time brasileiro golear ou vencer com facilidade, senão o trabalho não tá bom. Eu tenho observado isso, agora é uma opinião minha, cada um tem a sua, mas essa é a minha observação. Quando o Atlético ganha, louros aos atletas. Quando perde, a culpa é do treinador.